ABPI é dedicada à promoção e ao estudo dos direitos de propriedade intelectual e direito digital, reunindo profissionais de diversas áreas. Sempre esteve na vanguarda das discussões sobre o tema, com impactos diretos na inovação e no desenvolvimento econômico do Brasil. Tanto que está envolvida em debates sobre sociedade digital, inteligência artificial e disrupção criativa. Debater temas relevantes e entregar conteúdo de qualidade sempre foram nossos objetivos. A revista da ABPI traz artigos de especialistas do Brasil e exterior e é a maior referência nos meios jurídicos sobre propriedade intelectual. A revista da ABPI é a minha maior parceira profissional. Congrega artigos acadêmicos e profissionais. Traz à tona discussões e novas teses que estão surgindo no Brasil e no exterior. Na área da educação, inauguramos em 2020 o ABPI Seduc, Centro de Educação Continuada da ABPI. Nossos eventos incentivam o networking e a troca de experiências. São webinars, mesas redondas, almoços, palestras e reuniões de comissões que debatem temas atuais e controversos nos campos jurídico e empresarial. O Congresso Internacional da ABPI é um dos mais importantes fóruns de propriedade intelectual da América Latina. Realizado anualmente, reúne advogados, empresários, professores, membros do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de entidades internacionais e estudantes. O Congresso da ABPI é importante por ser um ótimo ambiente para o compartilhamento e difusão de conhecimentos de propriedade intelectual. Também é um ambiente de network que permite a aproximação da indústria do NPI com os profissionais de TI. O Congresso é importante pois é um ambiente onde colegas se unem para debater os temas mais quentes de TI no Brasil e no mundo. A ABPI se transformou em uma voz e um espaço de posicionamento, oferecendo segurança jurídica e atuando de forma isenta na defesa dos interesses do mercado. Nossas comissões de estudo são orientadas para o aperfeiçoamento da legislação, doutrina e jurisprudência sobre propriedade intelectual. Nosso comitê empresarial conta com mais de 70 empresas de todos os portes. O Comitê Empresarial da ABPI tem uma grande relevância, que é um momento muito importante em que as empresas se encontram e trocam experiências sobre erros, acertos, casos de sucesso e que podem, inclusive, ser aplicados por outras empresas que estejam ali sofrendo daquele mesmo problema. Então, é um comitê muito interessante e realmente é uma honra fazer parte. O Centro de Solução de Disputas, CSD-ABPI, foi criado para gerenciar procedimentos de soluções alternativas de mediação e arbitragem, inclusive de disputas de nomes de domínio, sendo reconhecido pelo registro.br. Com o Comitê de Advocacy, atuamos para a melhoria do sistema de propriedade intelectual junto ao governo e autoridades competentes. Tanto que nos anos 90 colaboramos com a elaboração da Lei de Propriedade Industrial. Quais as vantagens ao se associar à ABPI? Primeiro, a possibilidade do conhecimento de alto nível em propriedade intelectual. Mas não somente isso. A ABPI promove a oportunidade de você poder conhecer outros escritórios, alguns profissionais bastante renomados e fazer um bom networking. E se você é dono de escritório, se associar à ABPI é uma excelente ideia para pensar junto as políticas de propriedade intelectual que a gente quer para o país. E a ABPI atua como grupo nacional da IPPI, a principal entidade mundial para estudo e promoção da propriedade intelectual, e da LIDC, Liga Internacional de Direito da Concorrência. Continue construindo com a gente esta história. Venha fazer parte da ABPI.
Tá? Aguardamos aqui uns 5 minutinhos. Acho que a gente já pode dar início ao webinar de hoje. Eu agradeço a presença de todos. Então, boa tarde, né? E saúdo a todos os presentes. Eu me chamo Evelyn Boredo, sou consultora da BPI para assuntos da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Sou advogada especializada em PI e responsável pelo contencioso do escritório Vaz e Dias Advogados Associados. Hoje iniciamos uma série de workshops em assuntos estratégicos de propriedade intelectual. Hoje teremos o assunto de desenho industrial. Na quarta-feira, desculpa, teremos o de marcas, teremos também outros assuntos, antipirataria, direitos autorais, patentes, e teremos a honra da palestra de diversos profissionais da área, em diversos ramos, como advogados, servidores de NPI, profissionais de empresas, professores de PI, a fim de possibilitarmos uma discussão sobre o tema, sobre diversos pontos de vista, e estimularmos um debate que dialogue com todos. Pensando nisso, teremos hoje a palestra do Dr. Ricardo Buclin, que vai falar sobre atuação estratégica em matéria de desenho industrial. Mas antes de propriamente apresentá-lo, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, para quem não conhece essa iniciativa. A Estratégia Nacional surgiu como um projeto do governo federal que, junto aos membros do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, identificou diversos desafios do Sistema Nacional de Propriedade Intelectual a serem superados, com o objetivo de promover a propriedade intelectual no Brasil. E, por isso, a Estratégia Nacional definiu metas, e dentre elas, ampliar o uso do Sistema Nacional de Propriedade Intelectual por inventores, criadores, produtores, melhoristas, autores, etc. Conscientizar a sociedade sobre os benefícios dos direitos de propriedade intelectual e sobre os prejuízos ocasionados pela violação desses direitos. Reduzir práticas de contrabando, falsificação, pirataria, expandir o uso e ser a serviço da inteligência tecnológica em PI para a elaboração de estratégias e negócios para empresas, ampliar investimentos em inovação, ampliar a exportação de produtos nacionais e regionais, entre outros. E essas metas foram definidas para nortear a atuação do governo federal e dos membros do grupo interministerial, e a partir delas foram sugeridas atribuições para esses membros, específicas para sua atuação particular no sistema de propriedade intelectual. E dentre eles está justamente a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, a ABPI, que é uma das principais associações de PI no Brasil, desenvolve iniciativas para conscientização de PI, o aprofundamento dos conhecimentos sobre a matéria entre os associados, a sociedade, além de contribuir nacional e internacionalmente para a promoção dos direitos de propriedade intelectual e discussão sobre os sistemas relacionados. Então, passada essa breve introdução, sem mais delongas, transmitirei a palavra ao palestrante de hoje, Dr. Ricardo Buclin. Agradeço a presença e o aceite para participar da nossa workshop que inicia hoje, com certeza com chave de ouro, né, abrindo essa série de workshops. O Dr. Ricardo Buclin é advogado, engenheiro e atua há mais de 20 anos na área de propriedade intelectual. É diretor, conselheiro da BPI e diretor da área de patentes da Clark Modelo do Brasil. Considerando que a gente está em formato de webinar, eu queria só pedir, antes de passar a palavra para o Dr. Ricardo, que vocês direcionem suas perguntas pelo chat ou pelo Q&A. Eu vou acompanhar e, ao final, vou direcionar essas perguntas ao Dr. Ricardo para que ele responda. Por favor, Dr. Ricardo, tem a palavra. Muito obrigada. Obrigado, Evelyn. Agradeço o convite da BPI para participar desses workshops. E é uma responsabilidade grande, porque a gente está aqui abrindo essa série de workshops. Mas eu fico muito honrado aí com esse convite. Antes de começar, eu não sei, Evelyn, você está vendo a minha apresentação? Está dando para ver? Tá, né? Não estou vendo, estou vendo. Eu acho que o senhor está transmitindo sua própria tela do Zoom. E agora, melhorou? Não, acho que teria que tentar de novo o compartilhamento. Agora, será que acertou? Agora sim. Mas estão falando que seu áudio está bem baixo, realmente, como a Adriana tinha falado antes. Bicho, então vou tentar. Eu já testei aqui já tentei colocar aqui
um fone de ouvido. Deixa eu tentar mexer aqui na configuração para ver se eu consigo aumentar a sensibilidade. Veja se melhorou agora. Se puderem comentar se o áudio dele melhorou. Sim, agora melhorou. Sim. Então, tá Agora bom. tá Então, ótimo. agora, excelente, obrigado. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre desenho industrial. Eu queria só fazer uma ressalva inicial aqui, né, porque tudo que eu falar aqui reflete a minha opinião pessoal, não necessariamente é a opinião da BPI e nem a opinião do meu escritório. Então, eu vou trazer aqui algumas informações, alguns casos. Aqui não vou citar quais são as ações judiciais, não vou citar quem são os patronos, né, das causas, nem vou entrar em muitos detalhes, eu nem anexei aqui números de desenho industrial e nem de ações judiciais, justamente para não criar nenhum problema, para não me envolver em uma parte aí, mas são casos conhecidos que vocês vão ver, e eu estou trazendo aqui apenas para ilustrar aqui o que eu vou falar, né? Antes de começar, eu queria apresentar alguns números sobre desenho industrial. São números oficiais do INPI. O INPI, vocês percebem, né, em azulzinho aqui, você tem o número dos depósitos de pedidos de desenho industrial ao longo dos anos, desde 2014. E o que você percebe é que não existe uma grande variação. O número de depósitos é sempre em torno de 6 mil depósitos por ano, o que é um número bem baixo, né, comparado a patentes, que é em torno dos 23 mil depósitos por ano, né? 20 e poucos mil, já foi 30 mil, né? Hoje em dia é em torno de 24 mil depósitos por ano. Então é um comportamento muito estável e o que é muito interessante, né? Desses depósitos de desenho industrial, 80% é de depósito feito por brasileiros. E tem uma grande parte que é de pessoas físicas, né? Que normalmente são designers, normalmente de indústria moveleira, né? Móveis, sofás, móveis em geral. Então, acaba saindo no nome do designer, às vezes o desenho. Por isso tem muito desenho pessoa física, né? E esse número de 80% de depósitos brasileiros é bem interessante, porque é um mercado muito diferente. O Brasil não é o oposto de patentes, né? Você não tem uma grande quantidade de depositantes estrangeiros no Brasil. A grande maioria é de empresas brasileiras. E isso já me fez refletir muito sobre o porquê, né, do Brasil não ser assim tão foco para o desenho industrial. E isso a gente vai falar um pouco ao longo dessa minha apresentação. Aqui tem uma comparação. Eu peguei o boletim do NPI de outubro de 2024 e comparei com outubro de 2023. E vocês percebem que esse número de brasileiros, né, até aumentou, era 77% brasileiros em 2023 e em 2024, 80%. Então manteve, não houve uma mudança de comportamento em relação à quantidade de quem está depositando, né? Os Estados Unidos manteve aqui o número, né? A China. Então é um mercado bem estático. A quantidade de depósitos ela é bem estática em relação e com foco muito grande nos clientes, nos depositantes brasileiros. Essa apresentação de hoje, eu resolvi fazer um pupurri de temas, né? Porque tem vários aspectos para falar sobre desenho industrial. A minha intenção aqui não é falar sobre a legislação de desenho industrial, falar de temas de desenho industrial, não é uma aula sobre desenho industrial. A ideia foi trazer um monte de temas distintos para falar sobre o uso estratégico do desenho industrial, como é que ele é útil, né, para nós. O público aqui é bem eclético, tem pessoas que conhecem bastante do assunto, outros nem tanto. Então, a minha ideia não foi aprofundar em nada, mas trazer temas para a discussão, para que a gente pense depois também, né, ao longo aí dos dias.
Eu fui designado aqui pela BPI para representar a BPI no grupo de trabalho do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, do Grupo de Trabalho de Desenhos Industriais, dentro da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, que a Evelyn anunciou aí no início, né? Essas discussões que estão acontecendo para mudar um pouco o sistema de propriedade, a visão da propriedade intelectual aqui no Brasil. Então, o governo está fazendo uma série de trabalhos para não só divulgar, mas também melhorar, né, o ecossistema de propriedade intelectual. E eu participei representando a BPI no grupo de trabalho lá do GIP, né, lá onde tinha o INPI também, tinha a ANPEI, a ABAP, e tinham vários colegas que estavam lá. Eu não vou nomear todos aqui, porque eu vou acabar esquecendo alguém, mas tinham vários colegas que estavam lá representando outras associações também. Esse grupo de trabalho, eu posso te dizer que o NPI foi muito, assim, o NPI coordenou, né, inclusive, esse grupo, junto com a ANPEI, e o NPI ele estava realmente de portas abertas, assim, cabeça aberta para discussão, para o debate. O NPI, né, trouxe muitas ideias de outros países, inclusive, e o NPI mostrou, naquela época ainda estava em discussão o manual, né, de desenhos industriais que veio a sair depois, em outubro do ano passado. E o NPI estava finalizando esse manual, então essas discussões que a gente teve acabaram envolvendo alguns aspectos do manual também, e a gente viu como o NPI estava assim, ciente, sensível, né, ao que estava acontecendo no mercado, no que os depositantes estavam percebendo do NPI, da legislação e tudo. Então, eu tenho que fazer esse comentário inicial de que o NPI realmente esteve do nosso lado em todas as discussões, e havia ali naqueles debates lá das reuniões que nós tivemos no GIP, houve um grande consenso, tá? Tivemos muitos temas, né, para debater, não dava para debater sobre tudo, acabamos focando em alguns temas específicos, mas vários assuntos surgiram nessas discussões lá do GIP, que é dentro dessa Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Nós fizemos várias discussões e a gente, entre os temas que foram discutidos lá no GIP, né, foi a questão da divisão dos desenhos industriais. Esse é um tema que, no nosso entendimento, eu vou falar no meu entendimento, para que não, como eu estou falando em meu nome, né, e não em nome de todo o grupo, né, eu vou falar sempre na primeira pessoa, mas é lógico que não é só o meu entendimento, outros pensam de forma semelhante. A divisão do pedido de desenho industrial não existe na lei da propriedade industrial. Ao contrário do que existe em patentes, que existe a previsão na lei, lá no artigo 26, que fala lá sobre a divisão dos desenhos das patentes, o desenho industrial não tem essa previsão na lei. Isso foi criado numa norma infralegal, né? O manual de desenho industrial de hoje e as instruções normativas que existiam antigamente, elas inseriram no nosso ordenamento jurídico a possibilidade de divisão, apesar de a lei ser silente com relação a isso. Ninguém nunca questionou isso, porque é claro que a divisão deveria estar na lei. Eu me lembro, lá atrás, né, anos, quando não havia essa possibilidade de dividir pedido, que o NPI segurou ali alguns desenhos por muitos anos, não sabia o que fazer, porque o que vai fazer? Vai mandar o depositante apagar variantes, né? Porque ele tinha o entendimento de que não tinha uma anuidade de desenho, né? Que era necessário você dividir, né? E não tinha essa previsão legal. Então, o NPI, eu me lembro que ele segurou alguns desenhos por alguns anos, até que fosse colocada uma instrução normativa que possibilitasse a divisão do pedido em resposta a uma exigência do NPI. Não existe a divisão voluntária, tá? Nem tampouco não existe, nem hoje em dia existe a divisão voluntária. Então, o desenho industrial hoje ele é fruto de uma exigência do NPI que você pode fazer a divisão. Nós entendemos que isso deveria estar na lei.
e não no manual somente, né? Mas, então, uma possível revisão da lei da propriedade industrial seria interessante que nós tivéssemos a inserção da divisão do desenho industrial na lei da propriedade industrial. E esse é um tema importante. Eu vou falar um pouquinho, só lembrando, né, para quem não está tão familiarizado com o desenho industrial, a nossa lei ela prevê que cada desenho industrial, que cada pedido de desenho industrial se refira a um único objeto, a um único desenho, sendo que é possível até 20 variantes desse desenho, desse objeto. Só que acontecem situações em que uma variante, de repente, não é considerada pelo examinador do NPI como uma variante. Ele pode entender que seja um objeto esteticamente distinto e não dentro do mesmo conceito estético do principal. E aí ele pode pedir para que seja feita a divisão do pedido. Então, é por isso que tem esse problema da divisão. Deixa eu seguir aqui. Outro ponto que a gente tem que comentar na lei, isso aqui é um assunto que a gente discutiu, mas não houve, isso não foi para frente dentro da estratégia lá nacional de propriedade intelectual, lá no grupo do GIP. A gente chegou a discutir isso nas reuniões, que foi a questão da divisão ou exclusão de variantes em caso de nulidade. Hoje em dia, o que acontece? Lá na parte de patente da lei, claramente existe a possibilidade de nulidade parcial de uma patente. Mas não existe essa previsão para o desenho industrial. Não existe na lei a previsão de nulidade parcial de um desenho industrial. Então, se você tem um registro de desenho industrial que tem 20 variantes e alguém consegue provar que uma dessas variantes é nula, o registro por inteiro será nulo. Então, esse é um risco muito grande para quem decide, né, entrar com variantes, né? Quem decide apresentar um pedido com variantes. Porque sempre vai haver esse risco de se anular um, anula tudo. Então, a gente entende que isso é injusto. Apesar da natureza acessória aí das variantes, né, do desenho, a gente entende que isso pode ser prejudicial aí para o titular do desenho industrial. Deveria existir a possibilidade de uma nulidade parcial ou da possibilidade de exclusão da variante, né, num processo de nulidade ou administrativo ou judicial, e não a perda de todo o registro. Então, esse é um ponto que deveria ser avaliado, né, se a gente realmente poderia ter essa questão da nulidade parcial do desenho industrial. O outro aspecto que tem que ser corrigido na lei é a questão de a lei só prevê a nulidade administrativa, né, aquela perante o NPI, quando há infringência dos artigos 94 e 98. Ele não cita o artigo 100. Então, por exemplo, se um desenho industrial é concedido e, no meu entendimento, aquele desenho é meramente funcional, eu não vou ter como entrar com uma nulidade administrativa. O NPI não poderia fazer nada, porque o artigo 100 não é previsto na nulidade administrativa. Que, aqui em especial, estou falando do inciso 2, né? A forma necessária comum ao vulgar objeto, ou ainda aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Então, hoje não há essa previsão. Então, se o NPI concede um registro que ele, para uma engrenagem, eu não posso fazer nada. Ele vai ser válido. Se eu quiser anular, vai ter que ser pela via judicial. Então, essa é uma mudança que deveria ter na lei também, corrigir essa lacuna aqui da possibilidade de incluir o artigo 100 na nulidade administrativa também. Outro ponto que eu acho importante
Hoje, na lei, na parte de patentes da Lei 9279, existe a possibilidade de restauração quando não é paga uma anuidade. Quando você deixa de pagar uma anuidade no prazo lá extraordinário, você é arquivado, né? O pedido é arquivado e você tem a possibilidade de restaurar dentro de 3 meses. Isso não está previsto para o desenho industrial. Então, se você perde um quinquênio, mesmo passado o prazo extraordinário, você pode perder o registro, porque não existe a possibilidade de restauração. E isso é algo que deveria ser corrigido, né? Até por analogia com patente, porque é um risco muito grande, né? Vai que você perde um controle, um prazo, né? Houve um erro no acompanhamento e você teria a possibilidade de restaurar, porque no caso das patentes é publicado na revista da propriedade industrial que houve o arquivamento, você teria a possibilidade de restaurar e no desenho industrial você não tem. Então seria muito importante essa possibilidade de restauração do registro, no caso de não pagamento aí do quinquênio. Esse é um ponto que a gente deveria repensar também aí na lei. A questão da segurança jurídica, esses aí são os eixos estratégicos, né, que foram debatidos na estratégia, estão sendo debatidos, né, na Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. E é interessante, eu coloquei aqui chamei a atenção aqui desses 2 quadradinhos aqui, que é a questão da modernização dos marcos legais e infralegais e a observância e segurança jurídica. Esse é um ponto que a gente sempre ouve dos clientes estrangeiros, principalmente, essa questão da modernização das leis, e isso acontecia muito no desenho industrial, porque a nossa lei, por exemplo, é muito diferente da lei norte-americana, e os norte-americanos eram muito impactados, né, pela nossa legislação, que não estava adaptada à legislação norte-americana. E a questão da segurança jurídica, existe um preconceito muito grande, né, com o Brasil. A gente percebe que os clientes estrangeiros, os depositantes estrangeiros, eles têm uma visão de que a legislação brasileira beneficia os brasileiros e que também, em muitas das vezes, não se acredita no sistema judiciário, de que você vai conseguir, né, fazer valer, né, o enforcement, né, do teu registro. E isso é algo que a gente tem tentado convencer, né, aos estrangeiros, principalmente, durante muitos anos, né? Recentemente, a INTA, lá no Comitê de Desenhos da INTA, do qual faço parte, me foi perguntado isso, né? Por que que os estrangeiros têm uma dificuldade em acreditar no Brasil, né? Os depositantes estrangeiros têm uma dificuldade de entrar no Brasil, porque isso vem ao encontro do que eu falei no início, de que você tem uma estabilidade nos depósitos de desenho industrial ao longo dos anos. Não há um crescimento, né? Você não vê um crescimento. E existe, sim, um preconceito, até mesmo de alguns brasileiros, até com o sistema de desenho industrial. E a gente conversou muito sobre isso no grupo, né, do GIP, inclusive com a NPI, que estava presente, e a gente fica feliz porque o Manual de Desenho Industrial, o que está em vigor desde outubro do ano passado, ele corrige algumas desses pontos que causavam essa insegurança jurídica lá para os nossos colegas estrangeiros e também uma modernização dos marcos infralegais, que eu acredito que vai estimular um pouco mais. Eu sou um divulgador feroz desse novo manual. Eu já dei algumas palestras para clientes estrangeiros e para instituições estrangeiras, inclusive na INTA, e já até publiquei alguns artigos na INTA, falando sobre o manual, sobre esse novo manual, e mostrando que o Brasil é convidativo aos depositantes estrangeiros. Esse manual, que foi publicado aí, entrou em vigor, quer dizer, em 2 de outubro, ele é um manual muito interessante, é um manual que eu recomendo a leitura,
É importante a leitura, porque volta e meia eu leio também, porque às vezes eu esqueço um ponto ou outro, né? E é bem interessante, ele trouxe grandes evoluções. Claro, né? Ele não é o perfeito, ainda tem outros pontos que podem ser evoluídos, mas eu acho que foi um grande salto em relação ao que existia. Uma grande evolução, e eu parabenizo o INPI pelas mudanças que foram feitas. E eu ouço só desses estrangeiros que tinham, alguns estrangeiros que tinham preconceito com relação ao Brasil, tinham receios, eles ficaram bem impactados, né, com essas mudanças que vieram no manual. Então, eu coloquei aqui, existem várias mudanças no manual, eu coloquei algumas que foram as que chamaram mais atenção dos estrangeiros, principalmente, e que eu acho que foram bem positivas nesse novo manual. Por exemplo, a proteção de interfaces gráficas animadas ou dinâmicas, né? A proteção de interfaces gráficas já era prevista, já era concedida aqui pelo NPI. Eu, há muitos anos, eu fui um dos que fez o primeiro depósito de uma interface gráfica no NPI, de desenho industrial. E eu lembro que, na época, existia uma dúvida se as interfaces gráficas seriam, de fato ou não, objetos de desenho industrial. Depois, isso foi superado. Eu já cheguei a escutar, né, que a interface gráfica deixaria de ser interface gráfica se você tirasse o computador da tomada, né? Então foi muito difícil o início, e depois isso, porque existia uma confusão de será que isso aí seria objeto de direito de autor, né? Mas a INPI depois consagrou aí a proteção das interfaces gráficas estáticas, né? E existia uma grande dúvida do que fazer com as interfaces que têm um movimento, né? Que tem uma ação. Porque o NPI, ele prevê ainda, né? Pela lei, somente 20 variantes de um objeto. E aí chegavam, né, os depositantes querendo proteger uma sequência de imagens, querendo não proteger uma imagem estática, mas um conjunto de imagens. E aí começavam a surgir os problemas. Primeiro, existem sequências de imagem que passam de 20. Eu já tive um caso que eram mais de 20 imagens de uma mesma sequência de imagens. E o cliente não queria, de maneira alguma, apagar nenhuma, né? Ele queria todas, né? E isso causou um problema enorme. Como é que eu vou proteger uma sequência de imagens, né? E, além disso, nem toda sequência de imagens é de variantes, né? A sequência ela pode ter... Uma das imagens da sequência pode não ter nada a ver com o restante. E cadê a unidade de desenho? Cadê a questão né? Como é que vai ser? O NPI vai mandar dividir o desenho da sequência? Então, isso aí sempre gerava um problema muito grande. Graças ao novo manual, você pode proteger agora uma sequência e não como variante. Você protege a sequência inteira de desenho, né? Então, está aqui a sequência de imagem. Eu dei alguns exemplos aqui, né? Desse primeiro aqui vai crescendo, né? Esse arco-íris aqui, né? Vai cobrindo, né? Todo o circo. Aqui também, né? Tipo uma ampulheta deitada aqui, uma sequência de imagens. Aqui essa cartinha, né? Se fechando, né? Uma sequência de imagens. E existem várias outras. Eu poderia dar vários exemplos aqui. Na revista da Propriedade Industrial você consegue acessar e ver várias interfaces gráficas e também agora, né? Interfaces gráficas animadas. E isso, para a indústria de software, por exemplo, né? Para quem faz aplicativos, isso é muito importante para você proteger a sequência de imagem, né? Outro ponto muito importante que veio com o novo manual foi a questão da proteção de linhas pontilhadas, né? Você poder inserir linhas pontilhadas, né? Antigamente, o NPI mandava você preencher, né, as linhas. Depois veio aquele problema de perda de prioridade, né? Se você preenchesse as linhas pontilhadas, né?
E você também tinha muito problema com um depositante norte-americano e queria depositar no Brasil. E quando você chegava para ele e falava, olha, você tem que deixar essas linhas pontilhadas, tem que transformar em linha contínua. Isso para o depositante norte-americano era um absurdo, porque eu não quero proteger isso aqui, eu quero proteger só a banda de rodagem, no caso desse pneu. Eu não quero proteger esse ombro aqui do pneu. Eu não tenho, a proteção não é minha, isso já existe. Eu não quero ter proteção para isso. Então, ele não aceitava, né? Para o depositante, ele está mentindo, né? Ele está dizendo que quer proteger um pneu inteiro quando ele sabe que ele não merece a proteção do pneu inteiro. Então, isso era um problema, gerava um problema, né, com os depositantes estrangeiros. E agora, felizmente, no novo manual, isso foi corrigido. Agora é possível, né, você fazer a proteção parcial, pode ser por linha pontilhada, né, ou utilizando imagens, né, usando uma imagem descolorida, né, nesse caso aqui desse carro aqui, por exemplo, você quer proteger só essa parte traseira aqui do vidro traseiro, né? Você não quer proteger o veículo todo. Então você deixa o veículo todo numa cor mais clara e numa cor mais visível, né, mais escura, você deixa o que você quer proteger. Então você pode fazer a proteção parcial, que não era possível antigamente, né? Agora você consegue fazer a proteção. Isso gerou assim um aspecto positivo enorme em muitos clientes estrangeiros com quem eu conversei, e não só clientes, claro, mas players, né, da área de desenho industrial mundo afora, e ficaram muito felizes com essa mudança. Em algumas reuniões na INTA também comentei sobre isso, né, sobre essa possibilidade agora, e isso foi muito bem visto, né, pelos depositantes, pelos estrangeiros, tá? Essas mudanças aí. Ah, o outro ponto aqui agora, né, você pode manter. Esse aqui é um desenho industrial que foi concedido recentemente, e você vê que tem escrito aqui a marca, né? Eu me lembro de um caso, eu não lembro nem qual foi o desfecho desse caso, mas tem muitos anos isso. Foi até com o Marcos Wolff, lá do Danemark, escritório Danemark, que tinha uma roda da Mercedes que era justamente a estrela de 3 pontas da Mercedes. Então a roda tinha a marca da Mercedes, né? Então era muito, você não tinha como tirar a estrela de 3 pontos no meio da roda, né? Porque isso fazia parte da configuração estética. Antigamente a NPI não aceitava que você tivesse marcas no próprio desenho. Agora é possível. O NPI está aceitando marcas, você pode ter a marca escrita lá, não há problema nenhum. Você não vai ter a proteção para a marca, a proteção continua sendo para o objeto como um todo, mas você não precisa mais tirar a marca lá por causa disso, nem textos você precisa tirar mais do desenho, que isso causava dor de cabeça danada antigamente, né? Aqui também, né? Isso aqui, eu me lembro, o NPI não aceitava fontes, né? Texto, né? Você queria proteger não a letra A, né? Mas você quer proteger essa grafia, né? A tipologia aqui que foi aplicada, né? Essas letras, né? Isso aqui, eu me lembro que isso aqui foi para a Copa do Mundo que teve no Brasil, tá? O NPI aceitou esse conjunto de letras aqui. E eu sempre questionava a NPI por que não aceitava mais, né? Depois que passou uma época aceitando, depois pararam de aceitar. Mas agora voltou a aceitar, né? Essas letras já estão no manual, então é possível proteger essas fontes, né? Tipos de fontes, você pode proteger no desenho industrial agora. As variantes continuam, mas agora ficou mais claro, né, que você pode proteger o objeto na posição montado ou desmontado, que nem está aqui, né, aberto, fechado. Você pode colocar a variação de cores, né, como variante. Isso aí tudo está claro no novo manual. Isso não era tão claro antes, né, mas agora está bem claro no novo manual. Objetos complexos, né, que objetos que não estão ligados, né, também é possível proteger conjuntos de objetos que não estão conectados. Se você quiser proteger, também é possível. E você pode usar vistas suplementares também para auxiliar a compreensão do desenho, né? Isso aqui está vistas aumentadas, explodidas, pode usar para auxiliar, né? Isso não substitui as vistas do desenho que tem que ser apresentadas.
linhas de interrupção que não eram aceitas antes, agora podem ser aceitas, né? E também foi uma evolução. Enfim, foram várias mudanças, tá? Eu queria fazer um comentário antes de passar para a minha observação seguinte. Ah, o presidente Júlio, do NPI, fez uma consulta à INTA, e a INTA me passou, de por que que os depositantes não... Por que que mesmo com um novo manual, né, essas mudanças, não houve a entrada do Brasil em AIA, que eu já vou falar, por que que não houve um crescimento no número de depósitos no Brasil? Essa é uma boa pergunta, porque eu acho que talvez falte um pouco mais de divulgação mundo afora, né, sobre essa evolução aqui do nosso ordenamento jurídico em relação ao desenho industrial. Eu faço isso pontualmente em alguns lugares, mas eu acho que a gente talvez tenha que trabalhar um pouco mais nisso, né? É claro que dentro da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual existe um aspecto que é a divulgação, né, da propriedade intelectual, você torná-la mais acessível a todos, né? Talvez dentro dessa estratégia a gente deva divulgar um pouco mais esse novo manual, né, a evolução, as possibilidades, até para que atraia mais clientes estrangeiros, mais depositantes estrangeiros, né? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem como evoluir, tem espaço para evoluir, porque é bem interessante a evolução que houve com esse novo manual. Uma sugestão aqui, isso aqui é um ponto, talvez, que possa vir para um próximo manual, isso aí nem foi discutido lá no grupo do JIP, mas é essa questão do que é funcional no desenho industrial, né? Hoje, eu vejo, no manual de desenho industrial, vocês vão ver lá quais são os exemplos do que seria funcional. Um dos exemplos é isso aqui, ó, essa engrenagem aqui. Isso aqui é considerado essencialmente estético e funcional. Outro dia, eu vi um desenho industrial de um disco de corte. E eu não achei nada diferente. Assim, é um exemplo muito parecido com uma engrenagem, né? E eu fiquei na dúvida, por que que ele foi concedido e esse não, né? Aí cai naquele negócio também que eu acabei de falar para vocês. Se eu quisesse anular esse registro por entender que é funcional, não poderia fazê-lo na via administrativa, eu teria que fazer pela via judicial, uma vez que a lei não permite, né, esse tipo de nulidade. Então, assim, eu não sei o que que é funcional, o que que não é. Eu não sei fazer um teste para ver o que que é funcional. E talvez a gente tivesse que fazer um pouco mais eu sei que a IPPI já fez uma publicação, né, sobre o entendimento de funcionalidade de desenho industrial em várias jurisdições. Tem alguns testes, inclusive, que são feitos em outras jurisdições. Eu acho que a gente pode pensar para o futuro de uma mudança, de um upgrade aí no manual, inserindo algum teste, alguma comparação. Acho que poderia se fazer até uma audiência pública, não, mas uma consulta pública, algo assim, sobre esse tema. Eu acho que seria interessante, minha opinião, né? O Registro Internacional de Desenho Industrial. O registro, vocês sabem, né? O Tratado de Haia, ele entrou em vigor aqui no Brasil em agosto do ano passado. É um tratado de desenho industrial internacional, é um depósito internacional que tem validade internacional em todos os países membros, que são hoje, se eu não me engano, 97, mas já existem negociações aí para chegar aos 100, se já não chegou, mas estava em negociação, mas eram 97. O Brasil, né, aqui na América Latina, né, Brasil e México, né, apenas aqui, que estão, acho que são esses os únicos países, talvez um outro ali, mas são os países membros aqui da América Latina, né? No México tem pouquíssimos desenhos internacionais, e no Brasil também. O Brasil está começando, né? Temos um ano e pouquinho aí de vigência do tratado. Nesse ano e pouquinho,
Eu fui lá no The Hague Express Database, lá no site da WIPO, e vi que tem menos de 100 depósitos feitos por brasileiros, tá? Depósitos, não designações do Brasil. Designações, quando eu olhei, tinha mais 700 designações. Mas tem menos de 100 depósitos feitos por brasileiros, né? Isso eu olhei há um mês, mais ou menos. E grande parte desses depositantes são indústrias de imóveis, né? São as pessoas físicas do Brasil, inclusive. Estão depositando móveis e já obtiveram registros internacionais para alguns móveis. Mas tem muito pouco ainda, né? O México também tem o mesmo comportamento, pouquíssimos depósitos internacionais que você pode fazer pela plataforma lá da eReg, que é a plataforma que você faz o depósito internacional de desenho. Você calcula lá os custos, né? Não é fácil calcular os custos, né? Porque variam de país para país, depende da quantidade de designações, não só da quantidade, mas também que países, né? Então, o custo, existe uma calculadora lá e tudo, né? Para você chegar no valor certo aí de quanto vai custar o depósito. Eu acho, outro dia eu conversei com uma pessoa da OMP e eu falei para essa pessoa justamente isso, da WIPO, né? O Brasil tem um potencial enorme de uso do Tratado de Haia, né? Porque 80% dos depósitos são de brasileiros. Então, existe uma oportunidade, sim, de crescimento e tudo mais. É claro que tem uma questão de custos, né, também, né? Porque não é barato, ainda mais com nossa moeda do jeito que está hoje em dia, né, é muito caro, né? Então, mas existe sim uma oportunidade de crescimento. Hoje os brasileiros estão muito focados em proteger aqui no Brasil mesmo, né? Não estão preocupados em sair do Brasil, mas existe uma possibilidade de crescimento. Não vão fazer todas as designações, provavelmente, mas existe uma possibilidade de depósitos em outros países, pelo Tratado de Haia. Atuação estratégica. Aqui, aqui vai começar um pupurri mesmo aqui de ideias, né? É o famoso brainstorming aqui, o toró de palpites, né? O toró de ideias aqui, que a gente vai conversar aqui. São alguns pontos que a gente vê aqui, né? Quando eu fui convidado para essa apresentação, eu fui perguntado sobre como é que está sendo usado o desenho industrial, né? O Instituto do Desenho Industrial na prática, né? O que tem sido feito interessante com o desenho industrial na prática, né? E o desenho industrial, eu falei até agora, né, da parte do ordenamento jurídico, de evolução, de melhoras, né, e tudo mais, e agora tem alguns aspectos. Existem milhões de casos, eu poderia citar vários casos aí de desenho industrial, mas eu peguei alguns aqui, que alguns são mais icônicos, e para falar como é que o desenho industrial pode ser útil, né? Como eu falei no início, o público aqui é um público bem diverso, né? Tem várias origens diferentes aqui de empresa, tem escritório, tem tudo, então é interessante a gente mostrar que o desenho industrial é útil, né? Que você pode, ele tem sentido o desenho industrial, né? Ele tem uma proteção específica aí sobre a forma, né? É o aspecto estético e é bem interessante. Hoje o registro de desenho industrial ele é concedido de forma célere, né? Pela lei, né? Com a lei 9279, o desenho industrial ele não tem mais um exame de mérito, né? Não existe um exame de quanto à originalidade e quanto à novidade, né? Se o desenho se você quiser proteger para você um objeto já concedido, o NPI vai conceder, já existente, né? O NPI vai acabar concedendo, porque o NPI não pode fazer um exame de novidade e originalidade enquanto o pedido está pendente. E após a concessão, o NPI pode entrar com uma nulidade de ofício, né, para anular esse registro, ou terceiros terão 5 anos para entrar com uma nulidade administrativa, né, e vão conseguir
se provar que o objeto existiu, o registro será anulado, né? Então, o desenho industrial, ele tem um fluxo muito célere, né? O desenho ele é concedido muito rápido. E se você quiser, é claro que tem alguns casos aí que às vezes demora um pouco mais a concessão. Eu tenho alguns casos que estão aguardando um tempinho bem grande aí, mas normalmente o processo é rápido, né? E quando você pede um exame de mérito, também costuma ser rápido. O exame de mérito você pode solicitar após a concessão do registro. Então, é interessante. É um registro, ele é válido, ele foi concedido por um órgão do governo, uma autarquia federal. Então, ele é um registro válido, né, a não ser que provem o contrário. E vamos falar um pouco da atuação estratégica, então. Eu gosto muito dessa parte aqui. Isso, se vocês abrirem a revista da propriedade industrial, vocês vão ver vários desenhos industriais concedidos para partes de automóveis, né, de motos, de veículos, né? E durante muito tempo houve uma discussão lá no CAD, né, para ver se esse processo, né, na verdade, a Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeça entrou com uma ação, né, contra a Fiat, a Ford e a Volkswagen, né, sobre o mercado de autopeças, contra a concessão de desenhos industriais para peças de automóvel. Havia um argumento de que era um abuso de poder econômico, que as montadoras não poderiam intervir no mercado de autopeças, né, do aftermarket, né, que você não poderia entrar no mercado ali de autopeças porque é livre concorrência, né, seria uma livre concorrência. E, de maneira alguma, durante esse processo, foi constatado claramente que o exercício regular da propriedade intelectual não constitui uma infração à ordem econômica. Você não está explorando abusivamente direitos de propriedade intelectual. Inclusive, as montadoras sempre alegaram que eles terem o registro, você garantia também a qualidade do produto que está sendo vendido no mercado de autopeças, porque só quem estivesse autorizado a fabricar aquela autopeça, segundo o que está ali no registro de desenho industrial, é que poderia vender. Então, você conseguiria ter um controle melhor da qualidade do mercado de autopeças. Essa foi uma alegação das indústrias, né, das montadoras. E também o fato de você ter. A lei não diz que você só pode ter desenho industrial para o carro inteiro. Você pode ter o desenho industrial do carro inteiro e também das partes que compõem o carro. Então, não existe nenhuma proibição, não existe nada ilegal aí, e você pode exercer o seu direito. Se você tem o desenho industrial para essa porta aqui, né, desse automóvel, você pode impedir que terceiros comercializem essa porta, se não tiverem autorizados por você. Então, isso é uma forma de controlar quem pode fabricar, quem vai ter condições de qualidade para fabricar peças de reposição para o seu automóvel. Então, esse foi uma discussão que teve durante muito tempo, esse processo aqui. Eu coloquei o número aí, mas é o famoso caso ANFAP, que já foi resolvido, e que teve muito debate durante muito tempo, só se falava nisso e, infelizmente, foi resolvido. A proteção de parte de um produto é interessante, é uma boa estratégia para você atuar na infração, né? Você vê que você pode proteger o ventilador inteiro aqui, mas vai que alguém copia só a grade do ventilador, não copia a base, né? Ou vai que alguém copia a tua base, mas não copia a grade. Então, você dividir o objeto é interessante. Você colocar isso em registros distintos é interessante, é uma estratégia de proteção. É claro que é mais caro, obviamente. Você vai ter que ter mais de um registro. E, às vezes, tem pessoas que preferem, não, vamos proteger só um objeto que eu não tenho dinheiro para proteger ele todo dividido. Mas não tem problema. É uma dificuldade maior que você vai ter de fazer valer o teu direito, mas é possível, né?
Mas o ideal é você fazer esse tipo de proteção, que nem eu mostrei antes, a porta do carro. Você protege o carro inteiro, mais as partes do carro. Quer dizer, você está pagando mais caro para ter uma abrangência maior de proteção, né? Então, é interessante, né? Você sempre pensar dessa forma e visualizar o produto também em pedaços, né? Por partes. Porque talvez seja mais fácil você fazer valer o seu direito aí quando há uma infração, né? Porque você sabe, grande parte das infrações, né? Não existe uma cópia literal, né? Existe, na verdade, uma pequena mudança, né? Um detalhe ou outro. Então, às vezes, fica difícil de você mostrar esse detalhe quando você tem o objeto como um todo, né? É bom lembrar sempre que, no caso de infração, né, a arte está em convencer o perito, né, da corte, né? E nem sempre é fácil você convencer o perito da corte. Nem sempre o perito tem o conhecimento da legislação de desenho industrial, muitas das vezes é um designer, né? Então assim, às vezes o designer ele tem uma visão um pouco diferente, né? É engraçado, né? Porque, só um parênteses aqui, né? Se você vai num curso de desenho industrial, né? Vai conversar com desenhistas industriais, e perguntar o que é um grande design para eles, assim, isso aqui, muitos falam que é justamente a funcionalidade que o design proporciona, né? Que é justamente contrário ao que a lei fala, né? A nossa lei diz que você não pode proteger o que é funcional e o que é estético, mas muitas vezes conversa com o designer, ele dá um valor maior à funcionalidade que é obtida com o design do que o próprio design em si, né? A estética em si. Mas vamos seguir aqui. Aqui é um outro exemplo de parte de produto, né? Você vê uma sola de sapato. Você pode proteger o tênis inteiro, se quiser, mas é interessante proteger a sola sozinha, né? Porque de repente alguém não copia o corpo do tênis, né? Ou às vezes a pessoa copia só essa parte do tênis de cima. Então, quer dizer, é interessante você. Inclusive, sapatos tem muito desenho industrial. Se vocês derem uma olhada na revista da propriedade intelectual, vocês vão ver industrial, vocês vão ver muito desenho industrial de sapato, né? Então, é interessante. Mais alguns pontos aqui sobre a importância prática do DI. Eu queria só dizer para vocês o seguinte: apesar de estar reservado o horário até as 7 horas da noite aqui, eu não pretendo ir até as 7 horas. Eu vou falar um pouco mais, devo acabar aí no máximo 6h30, tá? E o que vai dar aí tempo aí para a gente conversar um pouco, se alguém quiser falar alguma coisa. Se ninguém quiser falar nada, não tem problema, pode mandar a mensagem depois aí, que a gente pode debater, conversar, trocar ideias. E eu vou falar aqui mais uma vez um pouquinho da importância prática. Isso aqui é um caso bem interessante que aconteceu, que foi alegado, né? A Cartel, que é uma marca muito conhecida, né, italiana, ela tem essa cadeira aqui, né? E tem essa marca aqui, Rivati, que tem uma cadeira, né, idêntica, né? Bem parecida, que tem um detalhezinho diferente, mas é bem parecida. E nesse caso, esse desenho industrial aqui não tinha aqui no Brasil. Então a empresa foi alegada a concorrência desleal, né? E foi dito na decisão judicial que, como a empresa que fez o design, né, não tinha o registro de desenho industrial no Brasil, então não poderia reclamar de nada. E também estava claro que a empresa, que é a Rivati, em momento algum disse que esse era um produto que poderia se referenciar à marca Cartel. Todo momento disseram que era um produto chinês, não sei o quê, de fabricação dele. Então, não foi considerado um caso de concorrência desleal, apesar de quem é do mundo dos móveis, do design, dizer que essa cadeira aqui é uma cadeira tipo cartel, né? Mas, enfim, nesse caso aqui não houve uma decisão favorável à cartel aqui. Eu vou dar um outro exemplo dessa mesma marca daqui a pouco, tá? Que é do designer. Quem faz muito design para ela é o Philip Stark, né? Que é um designer famoso e é dele essa concepção, inclusive.
Poderia ser direito de autor? Não sei. Essa é uma discussão que não foi levantada aqui nesse caso, mas talvez pudesse entrar aí de alguma forma, sim. Mas eu estou trazendo um caso que houve uma decisão judicial desfavorável aqui ao criador dessa cadeira aqui. Outra coisa que a gente vê o tempo todo, né, nos noticiários é gente que fabrica em casa cópias de Lamborghini, de Ferrari, né? Pega uma carroceria lá de fibra de vidro, coloca, tinha um caso aí que era um Corvette, não, foi não, Lamborghini, era um Lamborghini que foi montado numa plataforma de Chevette. Então, era assim, tem muitos casos aí. E tem gente que faz isso achando, não, isso é porque eu estou me divertindo, é uma homenagem à marca, né? Claro que todo mundo sabe que esse carro não é um Lamborghini, né? Isso aqui é uma réplica, mas isso tem gerado problemas, tá? Teve aqui uma oficina aqui que teve que pagar 30 mil de indenização por estar copiando um desenho industrial da Lamborghini, um Lamborghini falsificado aqui, tá? Então, essa é uma notícia que eu peguei do site, tá? Tem o nome aqui, porque esse nome está aqui por causa do site, tá? E tem outros casos da Ferrari F40 e outros casos que é bom o pessoal levar a sério que existe a proteção de desenho industrial, né? Você pode fazer valer o teu registro, né? Você tem que tomar cuidado, né? Às vezes o pessoal faz isso de forma aí, às vezes com brincadeira, assim, mas é bom tomar cuidado, né? Aqui é um exemplo de peça de reposição, é um farol da Volkswagen, inclusive. Eu não sei se vai ficar claro para vocês aí qual que é o falsificado aqui, né? O falsificado é o de baixo, tá? É esse aqui. Porque não tem esse detalhezinho aqui, né? Dessas ranhuras aqui, né? Que dá para ver no desenho industrial, inclusive. Então, esse caso foi um caso de falsificação de peça de reposição, tá? Produtos. Uma vez, conversando com algumas pessoas da área de autopeças, o que se faz muito aí é colocar produto falsificado dentro de caixa de produto original. O pessoal vai nas oficinas, pega a caixa de produto original e não se dá nem o luxo de fazer a caixa, né? Usa a caixa de um produto original e coloca esse produto pirata dentro, né? Então, esse foi um caso de infração que teve de desenho industrial de farol. Aqui, mais uma vez, a importância de você proteger partes de um automóvel. Então, você consegue. Imagina você tentar mostrar que era um farol pirata usando um desenho industrial de um carro inteiro. Seria muito mais difícil você comprovar uma infração. Então, você tendo o desenho do farol sozinho, isso aqui facilita e muito, né, você obter o seu direito, né? Esse aqui foi um caso famoso, não, não foi só envolvendo desenho industrial, porque envolve uma questão de concorrência desleal também, que é o pessoal brincava que o Lifan, né, era o Mini Cooper chinês, né? O Lifan nem existe mais no Brasil, né? Inclusive esse processo ele nem foi para frente porque justamente a Lifan saiu do Brasil, né? A operação saiu, mas existia, né, uma infração do automóvel inteiro, aqui no caso, né, esse caso aqui eu até fui cruel porque eu coloquei a mesma cor, né? Bom, cor semelhante. Então, eu sou meio daltônico, então eu não percebo, às vezes, algumas nuances de cor, mas aqui, no caso, houve essa infração, que a BMW, né, que é a dona da Mini Cooper, estava querendo que o Lifan deixasse de ser produzido no Brasil por estar causando uma concorrência desleal aí com o Mini Cooper, né, com a marca Mini Cooper, que é uma marca famosa aí há muitos anos, né? E esse processo nem foi para frente por conta da Lifan ter saído até do mercado brasileiro. A Lifan nem alegava que não existia, né, infração, porque eram objetos
poderia até ser inspirado no Mini Cooper, mas não era o Mini Cooper e todo mundo sabia que não era. Mas, enfim, esse processo foi um caso interessante. Esse aqui é um outro processo da Honda contra essa Shine Ray. É um assunto também de desenho industrial, né? Que existe esse desenho industrial aqui é da Honda Bis, né? E esse aqui é a Shine Ray. E você tem aqui partes dessa Honda Bis. Você tem a moto inteira, né? E tem partes dessa moto aqui. Esse processo eu sei que está em andamento. Não vou falar muita coisa, mas é interessante. Eu não sou parte desse processo, nenhuma, mas existem discussões aqui, né? Você vê, você está usando o desenho industrial para atacar quem, né, quem justamente está te copiando, né? Assim, a Shine Ray, se eu não me engano, em momento algum disse que não era inspirada em alguma forma na Honda Bis, mas o que eu achei interessante trazer aqui é que você tem esses desenhos todos aqui foram depositados no mesmo dia, tá? Então, foram depositados no mesmo dia e se referem a essa moto inteira e partes da moto, né? Tem esse farolzinho aqui, né? Tem o farol traseiro, a lanterna traseira, tem a carenagem, tem esse detalhezinho, quer dizer, tem vários detalhes, você protege a moto inteira e partes da moto, né? Mas vamos em frente. Esse aqui é um caso da Apple. A Apple e a Samsung tiveram várias ações envolvendo desenho industrial, mundo afora. Esse é um caso da tela, né, da interface gráfica, que entenderam que essa interface gráfica do Galaxy era cópia, né, semelhante a essa da Apple. Também tinham desenhos ligados à forma do teu celular e tudo. Tiveram várias ações e foi feito um acordo, né? Então, para mostrar como é que é a importância também das interfaces gráficas, né? A proteção da interface gráfica, que também isso pode gerar ações aí, né? Aqui eu acho muito interessante porque é o famoso, se vocês colocarem na internet Fusca chinês, vai aparecer esse carro da Great Wall Motors, né? Que vai aparecer já já. Esse aqui é o Fusca, né? O novo, né? E esse aqui é o Fusca tradicional, né? Bom, na minha adolescência, esse era o primeiro carro de todos, né? Primeiro carro que você aprendia a dirigir. E, e esse era o novo Fusca. E tem aqui o Fusca, inclusive, tem uma marca tridimensional, que é a marca do Fusca aqui, né? Uma marca tridimensional do carro Fusca, né? E existe esse carrinho aí que apareceu aí, que é o Fusca chinês, né? Mais uma vez, não estou tomando partido de nenhuma ação, tá? Eu estou só trazendo os fatos aqui. Esse Fusca é da Great Wall, né? É um Fusca bem interessante. Me lembra realmente Volkswagen, e eu sei do pouco que eu conheço dessa ação judicial, em momento algum a Great Wall disse que não se inspirou no Fusca. Tem uma inspiração, mas é uma concepção da Great Wall, tá? Mas é um carro, é um processo interessante, se vocês quiserem dar uma olhada na internet, está em curso, está em andamento, mas é bem interessante. E é bom não brincar, né, com desenho industrial. Aqui é um caso, né, que eu puxei aí de um processo em que houve uma cópia, né, de um desenho industrial, de dois certificados de desenho industrial, e houve brusca apreensão, houve até prisão, que foi convertida, né, obviamente, em serviços comunitários, né, de prestação comunitária, por conta de infração de desenho industrial. Então, dá para levar a sério, né? Não é brincadeira o desenho industrial, né? E o desenho industrial, ele tem uma vantagem, né, em relação à patente, porque ele é visível, né? É mais fácil do que você, na patente, é difícil você tomar algumas decisões, né, liminares, alguma coisa assim, por conta de ter um conhecimento técnico muito específico, né? O desenho industrial, ele é a forma estética, né? A forma, então, é bem mais tranquilo, né? Para você mostrar que tem uma infração, né?
Então aqui foi a condenação, né, que teve, né, condenou a pagar 7 meses de detenção em regime aberto e poderia ser convertido em pena de 30 salários mínimos. Isso aqui não tinha decidido, estava em segredo de justiça, quer dizer, houve uma infração do desenho industrial, houve uma condenação, né, para os sócios da empresa. Tá? Esse é um exemplo aqui. Esse aqui eu achei interessante porque é um processo lá de sapato, né, da Grendene, tá, inclusive, lá do Sul, a Grendene tem vários registros de desenho industrial, né? E esse é um processo grande aqui que teve, e que eu achei interessante foi o que o perito disse, porque nesse artigo 187 da nossa lei de propriedade industrial, está escrito lá, fabricar sem autorização do titular produto que incorpore desenho industrial registrado ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão. É semelhante ao que tem no capítulo de marcas, né? Ah, agora, o que é erro? O que vai induzir em erro ou confusão? E aqui o perito coloca aqui, ó, o consumidor, homem médio, quer dizer, mulher média não tem. Brincadeirinha. Consumidor, homem médio, visualizando a olho nu, a Melissa, né, Black, Rupp e a Elegance, que são as concorrentes, ah, consegue identificar que são sapatilhas diferentes. Marca, formato dos laços, estampa das palmilhas, né? Caso colocadas lado a lado no momento da compra e escolha. Mesmo assim, é possível que o consumidor médio, pela impressão geral do produto, confunda as sapatilhas ou associa-as por supor tratar-se de variação do modelo da suposta mesma. Então, mesma origem. Então, aqui mesmo o cara sabendo que são objetos distintos, ele acha que pode haver uma associação, o consumidor pode associar como sendo do mesmo fabricante. Então, foi aqui uma decisão judicial que teve num caso aí de infração de sapatos aí, né? Eu coloquei aqui uma parte, para finalizar aqui minha apresentação, eu acho que o DI, frente ao avanço da inteligência artificial, a gente não pode deixar de falar isso, né? O desenho industrial também está no mundo da inteligência artificial. A gente sabe, inclusive está no manual de desenho industrial, que o autor tem que ser pessoa física. Isso aí não é uma discussão grande. Em muitos países, isso aí é meio que harmonizado já, né, de que o inventor, o autor, tem que ser uma pessoa, tem que ser um ser humano. O que não está muito pacificado é a questão da originalidade, né? Isso, em patentes, até se discute, né, na parte de invenções, se haveria atividade inventiva quando o inventor usa a inteligência artificial para desenvolver a invenção, né? Tem que ver qual é a contribuição da inteligência artificial e qual é a contribuição da pessoa humana, né, do ser humano. No desenho industrial, isso está começando a ser discutido também. Em alguns países não existe nenhuma previsão, no Brasil também não existe nenhuma previsão de, poxa, o desenho foi feito por inteligência artificial, será que isso afeta a originalidade? Não afeta? Isso talvez seja um ponto que a gente tenha que, num futuro próximo, incluir até num manual de desenhos industriais, né? Até que ponto a inteligência artificial afetaria a originalidade do desenho. E isso é um ponto que vem sendo discutido. Isso aqui é um exemplo. Recentemente, numa conferência internacional, foi trazido esse exemplo aqui dessa cadeira aí, tá? Do Philip Stark, né? Essa cadeira é a cadeira que está sendo comercializada, tá? Essa cadeira tem registro nos Estados Unidos e tem registro, inclusive, no Brasil. É uma cadeira bonita, né, por sinal, e é desse designer Philip Stark. E aqui, no caso, está naquela empresa Cartel, né, que é conhecida aí por esses móveis bem bonitos, por sinal.
esse desenho aqui, o Philip Stark, o designer, ele usou inteligência artificial. Ele perguntou, né? Ele usou uma inteligência artificial, que eu esqueci o nome aqui, mas ele usou, ele passou informações para essa inteligência, e a inteligência retornou um desenho de uma cadeira. Essa cadeira foi modificada pela equipe do Philip Stark e se tornou esse desenho que está aqui na tela para vocês. Tá? Essa cadeira está aqui, ó. Esse foi o resultado da inteligência artificial. E aí a equipe do Philip Stark mexeu e chegou nessa configuração. Então, esse exemplo foi trazido numa conferência que eu estava presente sobre a questão do grau de originalidade, né? Porque a inteligência artificial fez isso. Isso aqui, será que a interferência do designer foi tão importante assim, né, para chegar no resultado final? Então, eu só estou mostrando esse exemplo porque é interessante ver o que o computador, a inteligência pensou, né? E o que saiu lá no final, o que foi protegido como desenho industrial, né? Isso é algo que a gente vai discutir ainda muito para frente, acho que ainda vai. Esse é um ponto que ainda tem para discutir, né? E eu acho que é interessante trazer esse tema aí, talvez até numa comissão de desenhos da BPI, né? Talvez discutir essa questão da originalidade envolvendo a inteligência artificial. Para finalizar, assim, tem aí eu sei que está tendo eu não sou da área de marcas, né? Mas está tendo aí uma consulta pública, né? Sobre a distintividade adquirida da marca, né? E o desenho industrial é engraçado. Aqui no manual das marcas, né, manual de marcas, eu peguei isso de lá, né? Quer dizer, se você quer proteger uma garrafa, eles vão dizer, como marca, tem grande chance de ser considerado irregistrável, né? À luz desse artigo 124, inciso 21. E porque, né, o inciso 21 fala que a forma necessária, comum e vulgar, né, não pode ser produto de acondicionamento ou aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico, isso aí não é registrável como marca. Por outro lado, o objeto que estiver protegido por desenho industrial e terceiro não pode ser registrado como marca. E uma opinião, né? Eu não sei se isso está na discussão, tá, do NPI e da distintividade adquirida. Se você quer proteger uma embalagem, você até acha que essa embalagem ela é distintiva, né? Que ela te associa, né? Associa a você, a tua empresa, o produto que você está fornecendo. Mas tem grande chance do NPI não aceitar, então eu recomendo que você proteja como desenho industrial. E depois, lá na frente, quem sabe você não vai, quando sua marca ganhar a distintividade, né? Adquirir a distintividade, você entre com um registro marcário, para aí sim você ter a marca tridimensional que você possa prorrogar aí o resto da sua vida, né? Então, é uma opção que você tem de proteger através do desenho industrial. Eu estou dando exemplo aqui para uma embalagem. Não sou especialista em marcas, então se algum especialista em marcas tiver e quiser me questionar, não tem problema nenhum. Eu estou aqui para ouvir mesmo. E por fim, agora, né, recentemente, foi fechado, lá batido o martelo, né, para o Design Law Treaty, que é um novo acordo. O Brasil estava lá, inclusive, foi em Riad, lá na Arábia Saudita. Foi uma conferência sobre design em que houve um acordo sobre um texto. E esse texto agora vai entrar em vigor, né, quando tiver 15 países acordarem aí para implementar o tratado, né, isso vai entrar, né. A ideia é harmonizar, né, o desenho industrial em todos os países membros. A INTA vai fazer, inclusive, uma reunião quinta-feira agora para discutir o que foi debatido, né, nessa conferência, para discutir o texto final, para ver se realmente estamos de acordo ou não. E
Mas o que eu acho legal comentar aqui, por que que eu coloquei essa moça aqui, né? A Al-Mansur, Al-Johar Al-Mansur, porque num país, né, que ainda tem uma percepção muito machista, né? Talvez nem tanto quanto outros países do mundo árabe, né, mas é um pouquinho mais aberto que alguns outros países, né? Mas ainda tem alguma restrição, né, aos direitos da mulher. Ela que fez o logotipo da conferência. É ela que fez esse logotipo aqui, foi a criação dela, né? E tem um vídeo na internet em que ela explica, inclusive, o que significa cada um desses pontos aqui, né? Eu sei que esses pontos aqui são a abertura, o conhecimento indo para o mundo. Então, ela fez esse design desse logotipo e ela explica na internet o significado desse logotipo. E eu acho importante trazer aqui o Design Law Treaty, porque é uma nova legislação que deve entrar em vigor em breve. E é bom a gente começar a ficar atento. Acho também que a Comissão de Desenhos Industriais da BPI deveria também fazer uma discussão sobre esse Design Law Treaty. Acho que seria importante. Era isso que eu tinha para discutir aqui com vocês. Vou parar de compartilhar e pronto. Muito obrigada, doutor Ricardo. Foi excelente, pontos ótimos de discussão. Realmente abriu aí para a gente falar um pouco também sobre esse logotipo. Achei muito interessante, não sabia. Quanto a marcas, é um pouco complicado, porque o NPI não costuma analisar essa questão da distintividade adquirida, algo que a gente ainda precisa caminhar bastante, né? Mas quanto aos desenhos industriais, acho que é uma ótima estratégia. Primeiro, você registrar como marca, como desenho industrial, depois como marca, né? Enfim, eu acho que seria interessante mesmo. Agradeço, né, pela sua exposição. Até então a gente não tem perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat ou então no Q&A. A gente ainda tem um tempinho para responder. Se não, eu agradeço a presença de todos. Foram realmente pontos muito interessantes de se discutir. Acredito que a gente possa trazer para novos webinários para discutir especificamente cada um dos pontos, inclusive propostas para modificação legislativa que o senhor trouxe no início, bem interessante também. A Ana Paula aqui a parabenizou pela excelente exposição. Obrigado. Bom, eu Ok. agradeço. Então, Pode falar, doutor. não, estou à disposição. Quem quiser tirar dúvidas, pode mandar mensagem. Eu estou à disposição aqui para esclarecer. Perfeito. Então, se tiverem qualquer dúvida, por favor, direcione ao Dr. Ricardo. Ele está disponível pela BPI também, além da Clark Modê. Então, agradeço a presença de todos. Se tiverem qualquer contribuição, também está disponível através do mailing da BPI. Aqui a Bruna falou, eu que não entendo muito de DE, entendi muito bem o que você pontuou. Então, realmente foi uma exposição muito bem aproveitada. Eu agradeço, pessoal. Vamos encerrar aqui, então. Mas estamos abertos, ok? Um abraço a todos. A próxima webinar vai ser na quarta-feira, sobre marcas. Aguardamos vocês. Temos a presença da Elisângela do INPI, vai falar um pouco sobre a parte de procedimentos administrativos. Então, se tiverem um tempo, puderem participar, estaremos aqui. Um abraço a todos.